Não faria isso um texto para essa tarde, para prosseguir? Hein? Que coisa! Não seria isso maravilhoso? Está vendo? Somente pense nisso agora, o que isto é. Portanto, o corpo não pode reconhecer, não fale nisto. O corpo, portanto, não pode reconhecer nenhuma outra liderança a não ser a palavra, porque a cabeça está ligada com o corpo, e a cabeça é a palavra, e é a mesma palavra, uma só liderança. Portanto, denominações e santos padres e tudo mais são absolutamente estercos. Há uma só liderança, que é Cristo. O corpo somente reconhece uma coisa, a palavra. Agora mostre-me onde alguém foi batizado no corpo no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E o que você está reconhecendo? Veja, eu me dou conta de que estou falando a milhares na fita. Você sabe que nós temos um ministério de fitas ao redor do mundo. Em que nome você está batizado? Pois não há nenhum outro nome debaixo do céu, diz a palavra, pelo qual um homem possa ser salvo. Se você é batizado para mostrar a sua crença em Cristo e logo toma o nome de um credo, então você é um híbrido. Se você não é exatamente como essa igreja e exatamente como o ensinamento deles. Então, vocês, pessoas católicas, veja como vocês podem ir sob a jurisdição de um Papa agora, dizendo que ele é o sucessor pela sucessão apostólica, desde Pedro, e este Papa e esta igreja ensinam tão contrário a esta primeira palavra, a qual Deus reconheceu pelos sinais e maravilhas ser a sua igreja, e de ver essa mesma palavra sendo produzida hoje em sua pureza, mostrando a mesma ressurreição que ele teve ali, Deus vivendo entre seu povo, fazendo as mesmas coisas. Então pode você reconhecer uma liderança em Roma? Nossa liderança está no céu. Eu não vou para Roma, eu vou para o céu quando eu morrer. Está vendo? Está vendo? A liderança está no céu. E o corpo deve seguir a cabeça como a esposa segue o marido. Sendo que Adão não foi enganado, ele saiu com Eva. Eva foi enganada, ela estava na transgressão, ou a ressurreição inteira de todo o corpo teria surgido no dia do Senhor Jesus, quando ele saiu da sepultura. Porém, ele teve de redimi-la, a qual é seu corpo. Ela tem de ser redimida a fim de vir para ele. Vocês entendem isto? Oh, que coisa! Veja, não poderia ter acontecido então. A redenção continua. Agora você vê os selos? Quando ele estava em sua obra mediadora ali atrás, redimindo, porém, um dia ele surgirá para tomar este livro que ele tem redimido. E todos que estão neste livro serão ele, pois esse é o crente. As palavras no livro e a palavra é ele. Todos que estão nisso, ele surgirá para buscar este livro de redenção, cujos nomes estão escritos no livro antes da fundação do mundo, quando ele foi morto como um cordeiro. E aqui ele está hoje, em sua palavra, manifestando a mesma coisa que ele fez ali. Ela não pode reconhecer uma outra liderança. Não, Senhor, não há nenhum bispo, nada. Ela reconhece uma só liderança, que é Cristo, e Cristo é a palavra. Oh, que coisa! Eu amo isso, sim, Senhor. Assim como a cabeça foi levantada da sepultura, deste modo deve o seu corpo segui-la para o Éden. Portanto, o corpo não pode reconhecer nenhuma outra liderança, a não ser a liderança da palavra. Nenhuma denominação pode acrescentar nada a isto, pois todo aquele que tirar uma só palavra disto, ou acrescentar uma só palavra a isto, tirou disto. Você está morto, híbrido, vem ali, ela está aqui atrás, esse testemunho em suas mãos, a imundície das suas fornicações, cometendo adultério espiritual contra a mesma palavra que ela afirma crer. Está vendo? Portanto, é a palavra ou nada. Isso é correto. Ele,
a palavra. Como você sabe que é correto? Ele, a palavra, é vindicada. Está vendo? Ele, a palavra, propriamente vindicada, é a liderança, a cabeça da igreja. Ele é a palavra, a liderança. Ele é propriamente identificado, vindicado pelo seu próprio Espírito, estando na própria igreja, a pessoa. Revelando-se em vindicação, é a prova direta para o corpo inteiro. Você não necessita de credos, então. Denominações têm perecido, mas a própria liderança, reconhecida no corpo por identificações pessoais, veja, identificando-se, prova a liderança para o corpo. Então, nós estamos unidos sob uma única liderança vindicada, isto é, Cristo, a palavra de Deus, não sob alguma igreja. Então, nossa liderança é um reino. O reino de Deus está dentro de vós, disse a Bíblia, Jesus. O reino, nós não somos uma denominação, nós pertencemos a um reino. E o reino é a palavra de Deus, feita espírito e vida em nossa própria vida, realizando cada promessa neste dia, como foi naquele dia, quando a palavra e Deus eram um, e a palavra e Deus são um em sua igreja hoje, fazendo a liderança do corpo que é redimido, para trazer a mensagem neste último dia, e ser levantado dentre os mortos na ressurreição, para voltar e restaurar novamente, como Adão e Eva, no princípio no jardim do Éden, o tríplice mistério de Deus, seu corpo. Ó que coisa! Note atenciosamente agora, como em tipos, o Israel do passado. Estou eu demorando muito tempo nisto? Não me deixem ir muito. Agora ouça. Agora nós não temos, a não ser aproximadamente mais 20 páginas. Está vendo? Está vendo? Porém agora só um pouquinho agora, e então eu deixarei vocês todos irem até o próximo verão, ou em algum dia, se o Senhor permitir. Está vendo? Agora olhe, note agora, unidos juntamente sob uma só liderança, de modo semelhante, tipo de Israel do passado. Agora vocês estão entendendo isto? Como Israel do passado, um só Deus, vindicado por uma coluna de fogo, e se revelou através de um profeta para ser a palavra. O mesmo Deus, a mesma coluna de fogo, da mesma maneira. Ele não pode mudar as suas maneiras, exatamente tão perfeito quanto possa ser, não é? Estão vendo? Um só Deus. Quantos deuses Israel tinha? Quantos a noiva tem? Haverá quantos sempre? Seguramente, seguramente. Veja, sob a liderança do Espírito Santo, o qual era a coluna de fogo nos dias de Moisés, o grande profeta, ele era dirigido por uma coluna de fogo. Está isto correto? Está bem, indo para uma terra prometida. E na era cristã, houve um só Deus que apareceu na forma de uma coluna de fogo a um profeta chamado Paulo, que foi enviado aos gentios para tirar um povo por amor de seu nome. É isso correto? E nos últimos dias tem descido de maneira semelhante, vindicando-se, veja, no mesmo sinal, mesma maravilha, mesma coluna de fogo, mesmo evangelho, mesma palavra, mesma manifestação. Seu corpo fará as obras que ele prometeu, como em Marcos 16 e assim por diante. Seu corpo não ficou retido no sepulcro, mas foi reconhecido com ele na ressurreição. Vocês entendem isto? Então, o corpo de seus filhos que creem não será retido no sepulcro quando ele vier, mas será reconhecido com ele, porque ele morreu com o propósito de ressuscitar a sua noiva, o corpo. Reconheceu porque é seu corpo, porque é a palavra. Está tão completamente rendida longe de coisas denominacionais a ele, e ele é a palavra. Está vendo? E é reconhecida com ele porque nós temos a primícia de nossa ressurreição
ao sabermos que temos passado da morte para a vida, temos nos tornado prisioneiros dele, e Deus provando a nós pela sua liderança pessoal, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ao fazer as mesmas coisas através da igreja que ele fez então. Ele em mim e eu nele, em vós. Você sabe, assim por diante. Isso é correto. Seu corpo não foi retido no túmulo, reconhecido com ele na ressurreição, do mesmo modo como ele é agora. Ouça, o que significa isso? Sua palavra, a qual é ele, tem começado a ser levantada. A palavra que através de toda a era de Lutero, Wesley, veja, tem começado a se levantar ao seu poder. Ali ela começa a se mover. Então ela se moveu um pouco mais. Agora está vindo até a identificação. Está vendo? Observe. Agora, a respeito da vida no corpo, é uma vindicação do rapto que está próximo. Quando você vê a liderança e o corpo se tornando um, e a plenitude da medida de sua manifestação, mostra que o corpo está quase pronto para ser recebido pela liderança. As nações estão se rompendo, Israel está despertando. Está vendo o que eu quero dizer? Ele tem começado a dar vida ao seu corpo, porque aquele que ele tem redimido, a obra mediadora está feita, ele está trazendo a sua vida ao corpo em uma vindicação para o rapto. Lembre-se, agora, no último dia, se vocês permitirem, simplesmente me tolerem nisso só um pouquinho agora estará tudo bem. Eu não quero que você perca isso. Eu tenho que tomar esta fita agora, sendo que eu iniciei isto até aqui. Mas um grande comentário eu desejo fazer, se eu tiver que sair um pouco disso. Agora note, ouça isso. Agora é a grande coisa. Agora é onde nós queremos observar. Lembre-se, nos últimos dias, exatamente voltará e vindicará o primeiro dia. Veja, Adão e Eva, marido e mulher, nenhum pecado, vida. Então a queda. Note atenciosamente, entrelaça completamente. Note o que causou isto, Lúcifer. Lúcifer está fazendo agora como ele fez na primeira vez. Exatamente como o reino dos gentios foi introduzido com o rei Nabucodonosor, vindicou a raça gentia por um profeta que podia interpretar línguas estranhas, visões e sonhos, e tem vindo através dos gentios sem nada, exatamente medo-persas e ferro e assim por diante, e nos pés sai novamente da mesma maneira o reino gentil. Note Lúcifer, nos últimos dias, está fazendo como ele fez de início. O que Lúcifer fez? A primeira coisa que Lúcifer fez para separar o companheirismo de Deus e homem, ele quis edificar para si um reino unido, um esplendor maior e aparentemente com mais cultura, um reino maior do que Miguel, Cristo tinha. Vocês entenderam isto? Agora, se você não conseguir entender isto, apenas levante sua mão, eu direi isto novamente. Veja você, está vendo?